Nós estamos estudando Jonas há algum tempo e hoje iniciaremos o final, os últimos versículos ali do livro de Jonas, Jonas capítulo 4, estudaremos os versículos de 6 a 11. Hoje ficaremos apenas nos versículos de 6 a 9, mas o bloco todo compreende aí os versículos de 6 a 11. Então abra sua Bíblia aí comigo, vamos dar sequência ao nosso estudo de Jonas, capítulo 4, versículos de 6 a 11. Eu vou ler o capítulo 4 inteiro para que nós tenhamos em mente o que aconteceu da última vez que estivemos em Jonas, e então nós daremos seguimento ao nosso estudo. Então, Jonas capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Então nós estudaremos hoje a partir do versículo 6, e em uma próxima ocasião terminaremos aí nos versículos 10 e 11 com uma pequena cena pós-créditos aí, tentando entender o que aconteceu depois com Nínive, com os assírios e com o próprio Jonas. Nós já estudamos bastante desse livro, versículo por versículo ele inteiro, e nós já entendemos que Jonas é alguém cabeça dura. Nós já aprendemos que Jonas é alguém rebelde. Nós já aprendemos que estamos falando de um Deus que é soberano, que leva a salvação para quem Ele quer, que move os corações do jeito que Ele quer, cuja natureza obedece Ele indistintamente. Todos da criação obedecem a Deus. Nós vimos lá no capítulo 1 a ordem que Deus deu a Jonas, a sua rebeldia em fugir, e como Deus capturou esse profeta fujão por meio de uma tempestade, e depois por meio ali de um submarino orgânico, que era aquele grande peixe que Jonas esteve em seu interior durante 3 dias. Depois, no capítulo 2, nós estudamos o Salmo de Jonas, onde parecia que Jonas tinha aprendido a lição. Nós ficamos até um pouco animados. Poxa, finalmente a ficha caiu. Mas tão logo Jonas foi vomitado na praia, ele prega a Nínive, os ninivitas se arrependem, e nós vemos Jonas de novo rabugento, de bico, contrariado com o que aconteceu, expressando novamente o que estava ali dentro do seu coração, um desejo de permanecer na sua terra e não levar nenhuma mensagem de esperança ou de arrependimento para aquelas pessoas. E no capítulo 4, que nós estudamos há algum tempo atrás, nós começamos a ver as posturas de Jonas diante daquilo que Deus tinha feito. Jonas não gostou do que Deus fez. Os ninivitas se arrependeram, Deus concedeu graça aos ninivitas, eles não foram alvo do juízo de Deus, mas Jonas não gostou disso. Ao invés de se alegrar com uma tarefa 100%, com 100% de aproveitamento, como um profeta do Senhor, Jonas fica contrariado com aquilo. Ele fica irritado, ele fica irado. E então nós começamos a ver ali um diálogo entre Deus e Jonas, sobre a postura de Jonas. E nos versículos de 6 a 11, nós temos aí o desfecho, o ponto alto até dessa história, onde nós vemos como Deus lida agora com o profeta fujão. Não mais um profeta fujão que
foge de Deus, que não quer saber de obedecer a Deus, mas um profeta fujão no sentido de que alguém que não quer se submeter à vontade de Deus, alguém que não concorda com o que Deus faz. E Deus agora vai resgatar o coração desse profeta por meio desses versículos que estão aí diante de nós. O que eu quero mostrar para os irmãos nessa noite é o seguinte, e é a mensagem central que permeará os versículos de 6 a 11, o desfecho do livro. O que eu quero mostrar para os irmãos é que a graça de Deus confronta o egoísmo humano. A graça de Deus confronta o egoísmo humano. E isso é muito claro. Nós já vimos ao longo do livro de Jonas que o modo como Jonas escreveu esse pequeno livreto, o modo como Jonas articulou aqui a história, mostra para nós exemplos muito claros das coisas. É uma linguagem muito rica, é uma linguagem de contrastes, é uma linguagem que mostra o que é o egoísmo, o que é a graça de Deus, de modo muito preto no branco. E nos versículos 6 a 11, nós percebemos a graça de Deus confrontando o egoísmo de Jonas. Por isso estamos dizendo que a graça de Deus confronta o egoísmo humano. Graça essa que nós vemos desde o começo do livro de Jonas, e egoísmo esse que nós vemos também desde o começo do livro de Jonas. E esse confronto é marcado por 3 etapas, que os irmãos acompanharão ali ao longo das exposições. A primeira etapa está aí no versículo 6, e diz respeito à iniciativa divina. A graça de Deus confronta o egoísmo humano, e isso começa, a primeira etapa é a iniciativa divina. Deus vai atrás de Jonas. Jonas montou ali a sua barraquinha, Jonas montou ali a sua tenda para ver o que aconteceria à cidade, na esperança de que vai que os ninivitas voltam atrás e cai fogo do céu e consome essa cidade. Então ele de maneira até sádica se coloca ali na montanha esperando ver aquilo acontecer, monta a sua barraquinha e continuar alimentando aquela disposição dentro dele. Então Deus vai ao encontro de Jonas agora para tratar o coração do profeta. Por isso estamos falando que a primeira etapa desse confronto é a iniciativa divina. Dos versículos 7 a 9, nós vemos a reação humana. Nós vemos a graça divina chegando até Jonas, mas nós vemos como Jonas reage à ação de Deus. Como Jonas reage a essa graça, a administração da graça de Deus. E nos versículos 10 e 11, finalizando o livro, nós vemos o constrangimento didático. Há um constrangimento implícito aqui. Nós não vemos a resposta de Jonas, tanto que o livro termina com uma pergunta. E esse recurso, nós veremos, é um recurso de quebra da quarta parede. Nós somos chamados a responder o que está acontecendo aqui, a interagir com o que está acontecendo aqui. E nós não vemos o constrangimento de Jonas explícito. Mas o modo como o livro termina e o fato de Jonas ter escrito o livro já nos dá indícios de que Jonas entendeu a lição. Parece que Jonas captou a mensagem e ficou constrangido com o modo como Deus lidou com ele e apresentou essas verdades que Jonas já deveria ter entendido por ser um servo de Deus. Mas é importante nós estudarmos esses versículos, porque essa verdade de que a graça de Deus confronta o egoísmo humano é uma verdade presente não apenas em Jonas, mas presente na nossa vida também. A graça de Deus confronta o nosso egoísmo. Nós, por conta do nosso pecado, da nossa disposição ao que é errado, da nossa natureza pecaminosa, nós somos por natureza egoístas. E assim como Jonas, nós somos confrontados pela graça de Deus nestas mesmas etapas. Há uma iniciativa divina, Deus demonstra sua graça para nós, Deus vai até nós com uma tratativa graciosa. Nós reagimos, muitas vezes igual Jonas reage, com um temperamento impulsivo, ira, instabilidade, como nós veremos. Mas, nesse confronto que nós temos, que o nosso egoísmo tem com a graça de Deus, por vezes nós também passamos por um constrangimento didático. É aquela vontade que a gente tem de colocar a cabeça debaixo da terra e não olhar para Deus porque nós ficamos envergonhados. Isso acontece conosco também. E como é então esse confronto? Vamos passar por essas etapas do livro de Jonas, desse finalzinho do livro de Jonas, e perceber essas 3 etapas. A graça de Deus confronta o egoísmo humano. Como? 3 etapas. Primeira, versículo 6, a iniciativa divina. Veja o que diz aí o texto, me acompanhe nessa primeira etapa da iniciativa divina. O texto diz assim: então fez o Senhor Deus
nascer uma planta. Essa expressão fez nascer é a mesma palavra que aparece ao longo do livro de Jonas, é a mesma palavrinha. Nas nossas traduções nós não percebemos essas semelhanças, mas é a mesma palavrinha. Veja lá no versículo 17 do capítulo 1, você vai ler que Deus deparou um grande peixe. É a mesma palavrinha. Se você olhar o versículo 6 do capítulo 4, que nós estamos estudando, você verá que Deus fez nascer. O versículo 7, Deus enviou um verme. E o versículo 8, Deus mandou um vento. É a mesma palavrinha. E essa palavrinha, que aparece tanto no capítulo 1 como 3 vezes aqui no capítulo 4, mostra para nós, aponta para nós a pronta obediência da criação diante de um Deus que é soberano. Quando Deus manda, a criação obedece. No capítulo 1, Deus manda o peixe vai. No capítulo 4, Deus manda a planta vai. No capítulo 4, Deus manda o verme vai. Deus manda o vento vai, ou seja, toda a criação obedece prontamente à ordem de Deus de ir. Deus fala, vá, e a criação vai. Quem é o único indivíduo que não vai no livro de Jonas? Jonas. Ele que deveria ser o enviado por excelência, o que vai por excelência, é o único que não vai. E o texto quer enfatizar isso para nós. A criação como um todo obedece prontamente a Deus, fazendo um contraste com Jonas. O verme vai, Jonas não vai. O peixe vai, Jonas não vai. O vento vai, Jonas não vai. Tudo vai menos Jonas. Nada move Jonas ali. Diante de um Deus soberano, a criação obedece. E para reforçar esse quadro, o texto diz que o Senhor Deus fez nascer a planta. Aqui nós temos um nome composto de Deus. Na Bíblia de vocês está provavelmente Senhor com caixa alta, tudo escrito em maiúsculo, Senhor Deus, é o Jeová Elohim, é o nome composto de Deus. Esse nome composto, Jeová Elohim, aparece várias vezes ao longo do Antigo Testamento, mas a maior concentração desse nome por versículo quadrado está no livro de Gênesis, nos primeiros capítulos, no relato da criação. E por que então Jonas usa esse nome composto aqui? Porque ele quer falar, realmente toda a criação obedece à ordem de Jeová Elohim. Toda a criação obedece às ordens do Criador, menos o profeta Fujão. E nós vemos que Deus tem realmente esse controle soberano sobre tudo o que acontece, sobre o mar, sobre os ventos, sobre as plantas, sobre a fauna, sobre a flora, sobre tudo. Deus é o controlador, é o soberano de tudo que acontece, inclusive o soberano sobre as nações, que decide quando ele envia graça, quando ele envia juízo às nações. Mas Jonas parece que, apesar de conhecer essa realidade, ele não vive de acordo com essa realidade aqui. E nós já aprendemos algumas semanas atrás, quando estivemos em Jonas, que o propósito do livro não é apenas mostrar o caráter ou a postura de um indivíduo. Jonas realmente viveu tudo isso aqui, experimentou tudo isso aqui. Isso daqui é o que estava se passando na mente de Jonas, no seu coração, no seu comportamento. Mas Jonas é um reflexo de Israel. Jonas é o exemplo de como israelita era. Jonas é um modelo de como israelita pensava. Então toda a criação obedece a Deus, menos Jonas. Mas não é apenas a Jonas que nós estamos nos referindo. Nós também falamos que o povo de Israel não obedecia a Deus. Tudo obedece a Deus. Toda a criação obedientemente se coloca diante de Deus e cumpre seus propósitos. E vai. Obedecem a Jeová Elohim. Mas Jonas, sendo ele um reflexo de Israel, o povo de Deus, não faz isso. Ao invés de ser agentes de submissão, Jonas e o povo escolhido por Deus eram agentes de rebeldia, de recusa, de rejeição a obedecer às ordens de Deus. O texto continua e fala que fez o Senhor Deus nascer uma planta. Meus irmãos, é impressionante como ao longo da história da igreja as pessoas tentaram descobrir que planta era essa. É impressionante. Parece que Jerônimo e Agostinho tentaram, quase brigando ali nos seus escritos, tentando descobrir quem era essa planta, qual era essa planta.
E até hoje os comentaristas tentam descobrir qual é essa planta. Alguns falam que era um tipo de arbusto, outros falam que era uma planta, uma mamoneira, aquela planta que dá as mamonas por conta do crescimento rápido dela, por conta do formato a que ela tem, da possibilidade dela cobrir ali a cabeça de Jonas. Mas o fato é que tudo isso é puramente especulativo e não leva a lugar nenhum. Porque o termo que aparece aqui para planta é planta. Jonas não está preocupado em falar qual é o tipo de planta. Ele não está preocupado em descrever a espécie da planta. Ele quer falar que é apenas uma planta. Se é um mamoneiro, se é um arbusto, se é o que for, nós não sabemos. O texto não quer nos dizer isso, não está preocupado com isso. Inclusive, nós já passamos por algo semelhante quando estudamos lá no capítulo 1 a expressão grande peixe. Essa palavra grande peixe, a expressão grande peixe, não diz para nós se era uma baleia, se era um megalodonte, se era um dinossauro, se era um peixe que não existe mais. Não é dito para nós, apenas é dito que era um grande peixe. Porque Jonas não está preocupado em nos dar essas descrições aqui. Mas é impressionante como ao longo da história da igreja, as pessoas se debruçam sobre essas questões. Indo totalmente contra o propósito do autor aqui. Agora, o que nós sabemos, o que é possível a partir dessa palavra, nas nossas traduções nós não percebemos isso, mas é possível que essa palavra que nós traduzimos como planta, é possível que essa palavra, que aparece apenas em Jonas, no Antigo Testamento todo é só em Jonas que essa palavra aparece, é possível que essa palavra aponte para uma planta pequena, por conta da formação da palavra, como a palavra é escrita. Pode ser que se refira a uma planta pequena, o que faz sentido, porque o livro de Jonas tem muitos contrastes. É a grande cidade, é o grande peixe e é a planta pequena. Nós vamos ver isso em outra ocasião, a importância desse possível contraste aqui. Mas, seja lá qual planta for, nós sabemos que ela não pode ser muito grande, porque o verme come ela do dia para a noite. E nós sabemos que ela não pode ser muito pequena porque ela faz sombra sobre a cabeça de Jonas. Então ela não pode ser um pezinho de manjericão, não pode ser uma hortaliça, tem que ser um pouquinho maior. Qual era a planta? Não sabemos. Mas nós possivelmente sabemos que ela era pequena, mas com tamanho suficiente para fazer a sombra ali na cabeça de Jonas. E o texto fala que essa planta nasceu rapidamente. Nós percebemos aqui a ação milagrosa de Deus. De novo, o Criador, o Jeová Elohim, aquele que criou tudo lá em Gênesis, ordena uma planta que cresça numa velocidade milagrosa para cumprir ali os seus propósitos, e isso acontece. Uma velocidade milagrosa. Muitos falam, essa planta é uma planta que cresce, era essa planta ou tal planta, porque essa planta cresce rápido. O texto está preocupado em mostrar a obediência da planta à ordem de Deus. Então parece aqui que era uma ordem, algo milagroso, algo rápido, que cresceu muito rapidamente, que trouxe alegria a Jonas. Na sequência o texto diz assim: fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça. No versículo 5, que nós estudamos da última ocasião que estivemos em Jonas, nós percebemos que Jonas, quando saiu da cidade, subiu provavelmente em alguma colina ao redor da cidade e montou uma cabaninha. Os judeus sabiam montar cabanas por conta das festas das cabanas, da festa das cabanas que os judeus celebravam. Então Jonas montou ali uma cabaninha. Só que, possivelmente, com o calor, com aquele calor desértico, ali aquela cabana feita de gravetos e de folhas, aquilo começou a secar, a murchar, e não deu conta de proteger Jonas do sol, proteger Jonas do incômodo ali do deserto. Por essa razão, então, nós vemos Deus enviando aqui uma planta que faz sombra sobre a cabeça de Jonas para aliviá-lo do seu desconforto. E quando nós vemos essa expressãozinha, a fim de o livrar do seu desconforto, numa leitura corrida, e olhando para as nossas traduções, nós pensemos que o desconforto físico que é aliviado aqui é o único propósito de Deus, seja o único propósito de Deus. Deus está preocupado somente em aliviar o mal-estar físico de Jonas. Uma leitura corrida das nossas traduções pode dar a entender isso. E ainda que realmente essa planta tenha servido aí para aliviar o desconforto físico de Jonas, parece que há algo a mais aqui nessa expressãozinha desconforto.
Mas se nós tomarmos isso como sendo algo relacionado ao desconforto físico, e parece que tem esse sentido também, de aliviar o calor, o mal-estar que aquele clima desértico estava trazendo a Jonas, quando nós vemos isso, nós percebemos a expressão da graça divina que beneficia o homem apesar do seu comportamento ruim, apesar da sua mentalidade reprovável. Jonas não merecia aquela planta. Jonas merecia torrar no sol. É isso que Jonas merecia. Jonas merecia ter uma insolação daquelas bravas. É isso que Jonas merecia. Mas Deus, na sua iniciativa graciosa, que é o que nós estamos vendo aqui, a iniciativa divina, Deus, nessa iniciativa graciosa, provê ali conforto a Jonas, mesmo Jonas não merecendo. Aliás, essa é a definição de graça. É um favor imerecido. E Deus concede um favor imerecido a Jonas. Faz crescer uma planta que traz alívio físico a ele, mesmo Jonas não merecendo isso. E quando nós olhamos para o que a Bíblia ensina a respeito disso, dessa graça que traz conforto físico, bem-estar físico, nós vemos que isso é uma verdade bíblica, que Deus traz dádivas sobre homens que não merecem aquele benefício. Vejam, por exemplo, Mateus capítulo 5. Vejam comigo Mateus capítulo 5, versículos 43, 44 e 45, onde nós vemos a partir das palavras de Jesus, como Deus age com pessoas más, como Deus age com pessoas que não merecem o favor divino, não merecem o benefício divino, como acontece com Jonas aqui. Jonas não merecia, mas é da ação de Deus. Nós vemos Deus agindo dessa maneira ao longo de toda a Bíblia. Ele traz benefício, conforto, alívio gracioso para pessoas que não merecem. Veja lá, Mateus capítulo 5, versículos 43, 44 e 45. Diz assim: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amais os vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem. Vejam agora, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Numa sociedade como aquela, enviar o sol, enviar a chuva, era muito mais do que simplesmente controlar o clima como uma coisa de conforto e bem-estar. Era uma questão até de sustento. E Jesus fala, que o próprio Senhor Jesus fala, Deus dá o sol e chuva aos bons e aos maus. E nós vemos que Jonas estava sendo alvo justamente daquilo que ele condenava. Jonas pensava, os ninivitas não merecem o favor de Deus. Eles merecem a fúria de Deus. Mas ele, Jonas, que merecia uma boa disciplina de Deus, é alvo do favor de Deus. Nós vemos aqui a incoerência, a ironia do livro. Jonas esperava que os ninivitas que não mereciam aquilo, aquela dádiva do arrependimento, fossem condenados. Mas ele, que não merecia também as dádivas de Deus, é alvo da graça de Deus. Nós percebemos isso, Deus é gracioso com aqueles que não merecem. Isso é graça, é o favor imerecido. A nossa salvação passa por isso. Não apenas as questões físicas do nosso bem-estar material, nosso bem-estar aqui neste mundo, mas as questões espirituais também passam por isso. A graça de Deus nos é dada porque nós não merecemos a salvação. A salvação nos é dada de maneira graciosa. Pela graça sois salvos. Nós não merecemos isso, mas Deus nos dá graciosamente a salvação, esse favor imerecido. E a sequência do texto nos diz, vamos voltar lá para Jonas, que depois que essa planta nasceu e fez sombra sobre a cabeça de Jonas, Jonas se alegrou em extremo. É enfático aqui. Jonas se alegrou muito. Que é um paralelo, os irmãos devem observar, com o versículo 1 do capítulo 4. Nós não podemos deixar isso passar. O autor quer fazer esses paralelos. Aqui no versículo 6, Jonas está muito alegre. E a construção é muito semelhante ao versículo 1, que fala que Jonas desgostou-se extremamente. São ênfases aqui. Olha, ele está muito irado e agora que a planta cresceu, ele está muito feliz. Muito alegre. Uma alegria muito grande. Ele se desgostou pelo fato de Deus ter poupado os ninivitas, mas ficou muito alegre com o fato de Deus ter beneficiado a ele mesmo. Irmãos, é muito caricato o que acontece aqui. É muito caricato. E nós talvez pensemos, isso acontece com Jonas, isso não acontece no nosso dia a dia.
Nós sabemos que nós somos muito jonianos. Nós temos muito a ver com Jonas, demais. Quando é para os outros, eu fico desgostoso. Quando é para mim, eu fico muito alegre, muito feliz. E Jonas tem essa postura aqui. E por isso nós estamos falando sobre o egoísmo humano. Porque esse contraste mostra para nós o egoísmo de Jonas. Quando a bondade é aplicada aos outros, isso é errado e traz ira sobre o profeta. Quando a bondade é aplicada a ele, é certo e traz alegria. Olha só que legal. É confortável isso para Jonas. E nós vemos, na verdade, Jonas ter esse comportamento várias vezes ao longo do livro, de um jeito ou de outro, em um grau ou outro. Nós vemos o egoísmo de Jonas aflorando várias vezes. Mas, como eu disse, quando nós vemos essa palavrinha desconforto, ainda que haja aqui um sentido óbvio e correto de que Deus está aliviando o mal-estar físico de Jonas ao trazer uma sombra sobre a cabeça de Jonas, essa palavrinha desconforto parece ter um propósito adicional que nas nossas traduções não dá para perceber. E note, não é porque a nossa tradução é falha, é porque são nuances de uma mesma palavra que o autor bíblico no original quis mostrar, mas na hora de traduzir ficar estranho colocar desse jeito aqui. Então o tradutor ele se vê limitado. E aqui essa palavrinha que nós vemos no final do versículo 6 aí, para livrar do seu desconforto, essa palavrinha é uma palavrinha que apareceu várias vezes ao longo do livro de Jonas também. O livro de Jonas faz isso. Ele usa a mesma palavrinha com várias nuances, para mostrar transições, focos, pensamentos, ações. E nós vemos aqui que esse desconforto é a palavrinha ra. E essa palavrinha ra aparece várias vezes ao longo do livro de Jonas. Rapidamente para os irmãos verem. Ela aparece no capítulo 1, no versículo 2, quando fala da maldade dos ninivitas. Ela aparece no capítulo 1, nos versículos 7 e 8, quando fala do mal, ou seja, da tragédia que estava vindo sobre os marinheiros. Ela aparece no capítulo 3, no versículo 8, quando fala do mal que os ninivitas se arrependeriam, que eles tinham se arrependido dos seus maus caminhos, das suas más ações. No versículo 10 do capítulo 3, a mesma coisa, o mal no sentido moral e o mal no sentido do juízo divino, de uma tragédia iminente que seria trazida aos ninivitas. Aparece no capítulo 4, que nós já estudamos, quando fala que Jonas se desgostou. É ra, é a palavrinha mal. Isso foi mal aos olhos de Jonas. Jonas avaliou isso de maneira moral. Isso foi mal, isso foi errado. O que Deus fez foi errado, foi mal. Ra. Depois, no versículo 2 do capítulo 4, Jonas fala que Deus se arrepende do mal. Deus se arrepende do mal no sentido dele postergar o juízo, dele suspender o juízo que ele havia dito que traria aos ninivitas, a tragédia iminente que Deus traria. E agora no versículo 6 do capítulo 4, nós vemos essa palavrinha sendo traduzida por desconforto. Todas essas palavras que nas nossas traduções assumem várias outras palavras, ou são representadas por várias outras palavras, tudo isso é a mesma palavrinha, ra. Mal. Mal moral, algo errado, ou mal no sentido de juízo, de tragédia. E aqui nós temos o desconforto de Jonas nessa palavrinha, ra. Deus quer livrar Jonas do seu mal. E quando nós vemos essa mudança de sentidos da mesma palavra ao longo do livro de Jonas, parece que o autor quer mudar o nosso foco. Parece que o autor quer conduzir o nosso foco ao longo da história. É muito interessante ver isso. Lá no capítulo 1, no começo da história, quem era o mal? Quem eram os maus? Os ninivitas. Conforme o livro vai caminhando, essa maldade passa para o juízo de Deus, para a tragédia que viria e para o julgamento que Jonas faz do próprio Deus. O próprio Deus agiu com maldade, com algo que Jonas discordava, algo que Jonas não via como certo. Mas agora o mal pousou sobre quem? Sobre o próprio Jonas. Quem está no mal? Quem está nessa situação? Jonas. Não são mais os ninivitas. Já passamos pela tragédia, pelo mal, e agora o mal está sobre Jonas. Jonas se encontra nessa situação agora. A maldade dos ninivitas já foi tratada, mas agora Deus quer tratar a maldade que está no coração
de Jonas. O foco sai dos ninivitas e chega no profeta. E aliás, essa é a tônica do livro. Nós muitas vezes pensamos que a tônica do livro é meramente evangelística. Falar, Deus quer salvar os gentios, aqueles que não são judeus. E é verdade, isso realmente acontece. Nós vemos essa ênfase também no livro. Mas parece que o personagem que merece ênfase no livro não são os ninivitas, é Jonas. Jonas é que tem o mal no seu coração e que precisa finalmente ser corrigido aqui. Porque o problema dos ninivitas já foi resolvido. Aliás, de maneira muito simples. Uma pregação simples, curta, e eles se arrependeram. Mas Jonas é rebelde, foge, precisa da tempestade, precisa do peixe. É muito trabalhoso. Por quê? O foco agora está no mal em Jonas. O autor quer fazer esse caminho conosco e agora nos apresentar esse foco, que é o ponto alto da história. Deus quer tratar o coração de Jonas. Por quê? Porque ao tratar o coração de Jonas, ele tratará também o coração de Israel. Sendo que Jonas é o reflexo daquele povo. Se Jonas é egoísta, Israel, portanto, é egoísta também. E agora Deus vai tratar nesse aspecto. O mal ninivita já foi tratado. Agora vamos tratar o mal de Jonas. O Ra que está em Jonas, no qual Jonas se encontra. Agora o que é curioso observar é que assim como Jonas, nós somos prontos a observar o mal alheio. A condenar justamente o mal alheio, o Ra alheio. Nós olhamos para a maldade dos pagãos, daqueles que não temem a Deus, daqueles que fazem o que é errado, e nós prontamente condenamos, e justamente, os ninivitas eram maus mesmos. Eram de fato gente ruim. E Jonas condena, fala, não, eu não vou dar salvação nenhuma, eu não vou pregar nada para eles. Eles são maus. O Ra é característico desse povo, a maldade. Mas como Jonas, nós fazemos isso e não estamos prontos a ver a maldade em nós mesmos. A ver o Ra que nós estamos, no qual nós nos encontramos. Nós somos prontos a ver o Ra alheio, mas nós não vemos o mal em nós mesmos. É muito interessante ver como Jonas deixa isso claro para nós. Israel padecia desse mesmo problema. Via a maldade dos povos pagãos, via que eles eram povos que rejeitavam a Deus, que mereciam o juízo, o castigo divino, mas eles não percebiam como eles mesmos eram idólatras, como eles mesmos eram pagãos, como eles mesmos rejeitavam a Deus, mas eles estavam prontos a olhar a maldade alheia, se esquecendo de olhar a maldade que estava dentro da própria nação. E de novo, Jonas é um reflexo disso aqui. E nós podemos incorrer no mesmo erro. Nós podemos ter uma postura idêntica à de Jonas. Veja o que diz Mateus capítulo 7. Vamos lá para Mateus capítulo 7. Veja como isso pode acontecer, uma ilustração de como isso pode acontecer. Isso é hipocrisia. O nome disso é hipocrisia. É você estar pronto para falar dos outros, mas não estar pronto para falar de você mesmo. É você ver a maldade alheia e ignorar a maldade em você mesmo, os seus próprios atos maldosos, a sua própria disposição errada, o seu próprio Ra. Veja lá Mateus 7, versículos de 1 a 5. Diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. Algumas Bíblias parece que só tem esse versículo, né? Dos crentes de hoje. Só tem o não julgueis. Né? Não é, o texto não está nos condenando aqui, ou nos orientando a não fazer uma avaliação das coisas e emitir um juízo das coisas. Não é isso que o texto está nos falando. O texto está condenando uma postura hipócrita. Isso fica claro na sequência do texto. É você avaliar tudo dos outros de acordo com seus próprios critérios e você não estar pronto para se avaliar. Veja o que diz a sequência do texto. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ou seja, nós muitas vezes estamos prontos a olhar para os nossos irmãos e falar, olha, tem um cisquinho no seu olho, você precisa corrigir isso, viu, irmão? Isso não é condizente com a palavra de Deus, não. Muito feio isso daí. E nós fazemos muito pior. Nós temos não um cisco, mas uma trave no nosso olho, um pedaço de madeira enorme no nosso olho.
Esse é o julgamento hipócrita que está sendo condenado aqui. E é dessa hipocrisia que Jonas sofria. Ele estava pronto a condenar o paganismo e a postura errada dos ninivitas, mas não era pronto a olhar para a própria posição do seu povo e dele próprio como alguém mau e que também precisava de arrependimento. E nós podemos incorrer nesse mesmo erro. Mas quando nós olhamos para essa iniciativa graciosa de Deus, que aparece aí no versículo 6, onde nós vemos Deus livrando Jonas do seu desconforto físico e indo atrás de Jonas, resgatando dessa maldade na qual ele estava, dessa condição na qual ele estava, nós percebemos que o Senhor não é apenas preocupado com o nosso bem-estar físico, mas Deus também está preocupado com o nosso bem-estar espiritual. E isso pode parecer uma obviedade para nós, crentes legítimos. Mas no nosso contexto, onde nós vemos a teologia da prosperidade, onde nós vemos uma ênfase exacerbada no conforto, nas questões materiais, nós podemos pensar, alguns podem pensar, que Deus está preocupado apenas em trazer alívio físico, e não é. Deus está preocupado em trazer alívio também, mudança na condição espiritual do profeta. E isso acontece na nossa vida também. Deus nos traz sim conforto, Deus nos traz sim alívio, dádivas físicas, mas Ele não está preocupado apenas com isso. Ele está preocupado também em avaliar, em nos resgatar da nossa condição espiritual, da nossa maldade. E todo o livro de Jonas, mas em especial os próximos acontecimentos aí do finalzinho do livro, mostram que Deus tem um objetivo didático ao resgatar Jonas. Tudo que acontece tem um objetivo didático, que nós vamos explorar muito bem em outra ocasião, quando estudarmos o último ponto desse sermão, que fala a respeito do constrangimento didático. Nós não vamos ter tempo de estudar os versículos 10 e 11 hoje, mas em outra ocasião nós veremos isso, esse objetivo didático que Deus tem em resgatar Jonas da sua condição espiritual, não apenas aliviar o seu bem-estar físico ali. Isso nos lembra que, como eu disse, ao contrário da teologia da prosperidade, Deus está preocupado com a nossa condição espiritual, não apenas em termos de aqui e agora, mas em termos eternos também. A pregação que nós ouvimos hoje, mais comum nos púlpitos por aí, é a pregação que promete carros, é a pregação que promete o carro com ar-condicionado para aliviar do conforto do calor, é a pregação que diz respeito a uma casa grande para aliviar dos confortos aí, dos inconvenientes de uma casa pequena, de uma choupaninha, de um espaço apertadinho, humilde. É a pregação que valoriza muito esse tipo de coisa, mas que não fala das verdades eternas, que não fala da preocupação que Deus tem em termos eternos. E a nossa pregação deve conter isso também. Deus está preocupado não apenas com o seu conforto físico, como afirmam os teólogos da prosperidade, mas Deus está preocupado com a sua alma em termos eternos também. Se você vai até uma igreja buscando apenas a sombra que Deus dá, você não entendeu qual é a sua condição. Você não entendeu a graça de Deus, você não entendeu a oferta que está sendo feita, você não entendeu a iniciativa graciosa de Deus que te busca não apenas no calor do sol, mas que te busca do calor do inferno. É essa realidade que nós precisamos resgatar nos nossos púlpitos e lembrar que Deus está preocupado com a condição espiritual do homem também. É por isso que nós pregamos que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Essa é a mensagem do Evangelho. E quando nós olhamos aqui para esse detalhezinho de Jonas, nós percebemos isso. Deus está preocupado com a condição espiritual do homem também, com o modo como o homem lida com as verdades de Deus, o modo como o homem lida com as coisas de Deus. Deus está preocupado com isso. Então, se você está nos ouvindo, vai nos ouvir, se você está aqui hoje, primeira vez que veio aqui, e você veio aqui preocupado com o bem-estar físico, você deve lembrar que Deus está preocupado com algo muito além disso. É a sua alma que Ele quer, que Ele está buscando também. São verdades espirituais, de valor eterno, que não se limitam apenas ao conforto de uma sombra, mas que se estendem para uma vida de refrigério pela eternidade. E essa é a iniciativa graciosa de Deus. É algo que diz respeito a toda a nossa vida. Seja ela em termos materiais, nós estamos aqui com ar-condicionado,
nesse calor, graças a Deus por isso. Muitos vieram aqui de carro, confortáveis também. Vão chegar em casa, vai ter lá uma comidinha, vai pedir no iFood, porque estamos em lockdown, então não dá para sair para comer. Mas nós estamos, graças a Deus, confortáveis. Amém por isso. É a graça de Deus, nós não merecemos isso. É a iniciativa graciosa de Deus. Mas nós também vemos essa realidade espiritual. A nossa salvação é fruto da graça de Deus, da iniciativa graciosa de Deus também. Nós vamos caminhar para os versículos seguintes, vendo agora a segunda etapa desse confronto. Nós estamos falando que a graça de Deus confronta o egoísmo humano. Nós já vimos expressões da graça de Deus, já vimos expressões do egoísmo humano, e agora nós vamos avançar para a próxima etapa. A primeira etapa é a iniciativa divina. A segunda etapa é a reação humana. Nós já vimos que Jonas ficou feliz com o que aconteceu, muito feliz, mas na administração da graça de Deus, Jonas agora vai ficar um pouquinho estranho. Jonas vai adotar uma postura meio bizarra aqui. E veja o que acontece, a reação humana, versículo 7. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Novamente nós vemos que Deus deu ordem à planta, a planta cresceu e agora Deus deu ordem ao verme. O verme foi lá e fez o trabalho dele, como deveria fazer. Ele comeu a planta e a planta secou. Um verme, um lagarto, pode ser um, como pode ser também um coletivo. Vários vermes, várias lagartas comeram aquela planta e a planta morreu. Não bastasse isso, além de matar a plantinha, Deus vai enviar mais coisas agora para Jonas. Versículo 8. Então, nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. É engraçado, porque numa leitura corrida, nós podemos pensar numa brisa suave, algo bom, né? Jonas estava lá no sol, então Deus mandou um vento calmoso oriental para dar um alívio, né? Ufa, aliviou um pouquinho, mas não é isso que o texto quer dizer. Não é algo positivo. Essa expressãozinha vento calmoso oriental parece referir-se a um fenômeno natural que é conhecido naquelas bandas lá do Oriente como siroco. O siroco não é algo bom. Se você um dia viajar para aquela região e ouvir falar do siroco, corra. Não é algo confortável, não é algo bom. As nossas traduções podem nos dar uma ideia errada. Vento calmoso, na verdade, poderia ser traduzido como vento abafado. E aqui a gente já começa a ficar preocupado. Coisas abafadas não tendem a ser muito boas. E o que é esse siroco, esse fenômeno natural que acontece aqui? O que é esse vento calmoso oriental? Possivelmente o siroco. Eu trouxe aqui uma descrição disso, um compilado, um texto com algumas descrições sobre o siroco. Vejam o que é esse fenômeno natural que acontece ali naquela região, ali do Oriente, e que possivelmente está aqui representado nessa palavrinha, nessa expressão, vento calmoso oriental. Olha só o que é o siroco. Durante o siroco, a temperatura sobe abruptamente de 5 a 8 graus acima da média. Para os irmãos terem uma ideia, no Iraque, ali naquela região aqui perto de onde Jonas está, ali na antiga Mesopotâmia, a temperatura em épocas quentes passa dos 40 graus. Ou seja, a gente está perto dos 40 graus e abruptamente durante o siroco a temperatura sobe quase 10 graus. Rápido. Durante a noite ela vai escalando, chega de manhã, já está um forno a região. Esse é o siroco. Não bastasse esse aumento da temperatura, veja o que acontece. Todo resquício de umidade parece ser extraído do ar, de modo que temos a curiosa sensação de que a nossa pele foi esticada muito mais do que o normal. Os dias de siroco são peculiarmente desafiadores e tendem a deixar até mesmo as pessoas mais brandas, irritadas e inquietas, e a gritar umas com as outras sem motivo aparente. Trata-se de um ar quente constante, tão cheio de íons positivos, que afeta os níveis de serotonina e outros neurotransmissores cerebrais, causando exaustão, depressão, sentimentos de irrealidade e ocasionalmente comportamento bizarro. Isso explica um pouco de Jonas. Parece que realmente Jonas estava passando por um siroco. Não bastasse a plantinha ter morrido, não bastasse os ninivitas terem se arrependido, agora tem um siroco. É aquela coisa, pior do que está não fica. Fica muito. Vem um siroco por aí. E é curioso que
Parece que os autores bíblicos do Novo Testamento conheciam esse fenômeno. Se os irmãos olharem lá em Tiago 1,11, vejam lá rapidamente, Tiago 1,11, nós vemos Tiago fazendo uma citação a um fenômeno, uma alusão a um fenômeno, que parece ser o siroco. Veja lá Tiago 1,11. E parece que é o siroco porque a palavra que Tiago usa aqui, a palavra grega que Tiago usa aqui, é a mesma palavra que a Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento para o grego, usa ao referir-se a esse fenômeno em Jonas. Na tradução do hebraico para o grego, em Jonas, aparece a mesma palavra que Tiago usa aqui. Então parece que é um fenômeno conhecido ali da região. Olha lá Tiago 1,11 o que diz. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Como é o siroco, então? Toda a vegetação morre. Nada sobrevive ao trajeto pelo qual o siroco passa. Nada. É algo que faz com que toda a erva seque, as flores caiam, a formosura desaparece e eu fico com dó de Jonas. Porque ele está passando muito possivelmente por um siroco. E parece realmente que Tiago está citando esse fenômeno, era um fenômeno conhecido ali da região. E nós, aqui no Brasil, nós estamos habituados a passar calor algumas vezes. Então, eu entendo um pouco do que Jonas sentiu aqui de raiva, de ira, eu entendo. Hoje, eu e a Isabela, nós completamos 1 ano de casados. Hoje nós fazemos aí 1 ano de casamento. E quando nós nos mudamos para a nossa casa, depois de casado, casadinho de novo, estamos lá, felizes da nossa casa era muito quente. Não tinha ar-condicionado na nossa casa. E eu nunca vivi numa casa tão quente, a ponto de você não conseguir andar descalço, porque o chão estava quente. A parede ficava quente, porque o sol bate na nossa casa desde manhã até o final do dia. Desde a alva aqui, que Deus manda o sol ali, até o final do dia você tem ali uma temperatura muito alta, o tempo todo o sol batendo ali. Para os irmãos terem uma ideia, nós já precisamos dormir na sala, porque a janela era um pouco maior, esperando um vento ali, porque a temperatura era muito alta, o dia inteiro o sol batendo ali, a temperatura era muito alta. Certa vez nós não conseguíamos nem escovar os dentes, porque a pasta de dente que ficava num potinho de cerâmica virou um forno, e a pasta de dente estava apelando. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. E depois de um tempo de casado, a Isabela começou a falar que eu tinha engordado um pouco. Eu falei, é o siroco. Você está tendo alucinações. Os seus neurotransmissores estão bagunçados. Você não está vendo direito. É o calor, é o siroco. Eu sei como é isso. O problema é que agora nós temos ar-condicionado e agora não dá mais para eu falar que é o siroco. Agora eu preciso ver algum outro fenômeno natural aí para atribuir isso à realidade. Mas, irmãos, o calor é algo que nos deixa irritados, nos deixa perturbados. Imagine Jonas ali, o sol batendo, aquela temperatura alta, ele irritadiço, nervoso e desgostoso com tudo o que estava acontecendo. O desgosto de Jonas não era apenas físico, era emocional também. Ele estava irado com o que Deus tinha feito. E para piorar o quadro, agora nada dava certo. Tudo estava errado. A cabana dele não aguenta, a planta morre, vem um siroco e fala, não dá mais, eu não aguento mais. Tanto que o texto fala, na sequência, que diante disso tudo, Jonas desfalecia. Ele estava perdendo ali as forças já. Ele estava ali morrendo, estava provavelmente já desidratado, não aguentava mais aquilo. E o texto fala que ele pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Às vezes nós temos uma postura um pouco parecida com o Jonas. A gente fala, não, do jeito que está, não dá. Senhor, me leva. Não dá mais. Não aguento mais, não quero mais, cansei, estou exausto, chega, parei por aqui. Mas nós sabemos que, apesar do siroco, Jonas não está só incomodado, como eu disse, por conta do clima desértico. Ele está incomodado por Deus ter poupado os ninivitas. Essa é a tônica, é a ênfase da ira dele. Ele está irado por conta disso. E há uma nota de ironia interessante aqui. Porque Jonas queria ver a destruição dos ninivitas. Mas quem é que está sendo destruído? Jonas. Quem é que está padecendo? Jonas. Os ninivitas estão bem lá. Os animaizinhos fazendo lá o arrependimento deles. Os animais todos ali festejando que aparentemente o juízo foi revogado. E Jonas, que queria ver a destruição dos ninivitas, ironicamente, é quem está sendo destruído.
É muito curioso ver essa ironia aqui no livro de Jonas. E o texto diz no versículo 9, diante de todo esse cenário aí, que nos leva a entender um pouquinho da reação de Jonas, nós vemos no versículo 9. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por conta da planta, ou por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. No versículo 4 do capítulo 4, que nós já estudamos, Deus já perguntou sobre a razoabilidade da ira de Jonas. Mas Deus não obteve resposta, o que Deus obteve foi um bico. Parece que Jonas fez um bico, subiu e ficou lá, emburrado, esperando para ver o que aconteceria com os ninivitas. Agora, Jonas explode. Agora Jonas vira um animal, vira um bicho. Agora Jonas perde as estribeiras aqui e dá a sua resposta em termos agressivos, soltando a sua fúria. Ele fala: a minha ira é razoável até a morte. Essa expressão, talvez se nós fôssemos traduzir para o nosso contexto, para a nossa língua, seria: eu estou morrendo de raiva. Nós falamos: eu estou morrendo de fome. Se nós fôssemos judeus, nós falaríamos: eu estou com fome até a morte. Seria isso. Eu estou irado até a morte. Na nossa língua é: eu estou morrendo de fome. E Jonas fala: eu estou morrendo de raiva. Eu estou com os dentes rangendo, eu não aguento mais tudo isso. Para, eu quero morrer, para a minha vida, cancela, para, me joga, me mata, faz o que você quiser, eu não quero mais viver, eu estou explodindo, eu estou extremamente irado, eu estou morrendo de raiva. E nós vemos a calma de Deus em conduzir tudo isso, contrastando com a ira de Jonas. E a gente vê aqui, meus irmãos, é muito engraçado o livro de Jonas. É algo tragicômico. Porque nós percebemos que no capítulo 4, no comecinho, lá no versículo 1, Jonas estava extremamente irado, não é? No versículo 6, Jonas está extremamente feliz. E agora, no versículo 9, Jonas está extremamente irado de novo. Eu fiquei lembrando desse vai e vem de Jonas, eu lembrei de um filme. Projeta, por favor, Pedro. Os irmãos lembram do Cid, do bichinho preguiça da Era do Gelo? É um bicho preguiça, né? Lembra? A gente vai morrer. Um segundo depois, a gente vai viver. Um segundo depois, a gente vai morrer. Eu vejo Jonas como um Cid. É instável, demais. Uma hora ele fala: eu estou feliz. E um segundo depois, eu estou muito irado, estou com muita raiva, não aguento mais. É uma instabilidade sem tamanho. São altos e baixos que caracterizam o profeta aqui. E o que nós aprendemos disso, assim como nós aprendemos aqui um pouquinho na história do Cid, né, vendo Jonas como um Cid de ira e de felicidade, de alegria, o que nós aprendemos com isso é que o egoísmo faz isso conosco. Quando nós somos egoístas, como Jonas é egoísta, nós tendemos a ter altos e baixos, a ter esses momentos de explosão de alegria e de raiva e de não aguentar mais, porque as circunstâncias favorecem ou contrariam aquilo que nós esperamos. Jonas queria algo, Deus fez o contrário, ele ficou irado. Depois as circunstâncias mudam um pouquinho e Jonas fica feliz, porque agora agrada a ele. Depois, mais um pouquinho, Deus faz algo que contraria Jonas e Jonas fica irado. Isso é característica de alguém egoísta. A pessoa egoísta que acha que o mundo gira ao seu redor, que qualquer circunstância que muda e vai contra o seu ego, fica nesses altos e baixos, é o que nós vemos aqui em Jonas. Jonas é alguém egoísta, com esses extremos, sendo um Cid aqui. Nós percebemos isso. E essa é uma marca da pessoa egoísta, que toda hora que algo não vai, as coisas não acontecem de acordo com os seus planos, ela fica contrariada. Ou quando algo vai de acordo com os seus planos, ela fica extremamente feliz e depois muda de uma hora para outra, quando algo não vai no caminho ali do jeito que ela quer. A pessoa egoísta é assim. Se você é um Cid, ou um Jonas, para usar aqui um termo bíblico, você é uma pessoa egoísta. Se você é uma pessoa que se ira facilmente, porque as coisas não são feitas como você quer, mas que fica extremamente feliz quando tudo acontece do jeitinho que você quer, e você fica alternando nessas coisas a todo momento, no mesmo dia, várias vezes, vivendo altos e baixos, você é uma pessoa egoísta, que diante da administração que Deus faz das circunstâncias, não sabe reagir a isso. E toda vez que o seu ego é contrariado, você expressa isso em ira extrema. Você está querendo dormir, e aí
você chega em casa e a sua esposa pede, por favor, você pode colocar esse quadro na parede? E você vai colocar o quadro na parede e você fura um cano. E você fala, não acredito, eu quero a morte, eu não aguento mais. Aí você pega um Durepox, sei lá, e tampa o cano. Aí você fala, ufa, muito feliz, sou muito bom. Sou muito bom, sou um faz tudo. Aí você vai tomar banho, a resistência do chuveiro queima. Aí você fala, não, eu não aguento mais. E aí você vê, não, mas eu tenho uma resistência em casa. Aí você fica feliz. E você fica nessa alternância, porque a sua vontade é constantemente contrariada diante das circunstâncias que Deus põe a você. Isso é marca de uma pessoa egoísta, que tem um destaque exagerado no seu ego. E é isso que nós vemos aqui em Jonas. É por isso que nós estamos dizendo que a graça de Deus confronta o egoísmo humano, que nós vemos aqui no caráter de Jonas. Mas eu quero terminar mencionando aqui para os irmãos um detalhe do texto. Quem manda o siroco até Jonas? Não é o diabo? Não. Quem manda o siroco para Jonas? Deus. E isso nos ensina uma lição que é muito importante nós aprendermos logo na vida cristã. Que assim como Deus enviou aquelas circunstâncias desconfortáveis para ensinar algo a Jonas, esse é o objetivo de Deus aqui, ensinar algo de modo didático a Jonas. Assim como Deus enviou circunstâncias desconfortáveis a Jonas, Deus muitas vezes envia circunstâncias desconfortáveis a nós também para nos ensinar. É algo didático. Deus tem a prerrogativa, a soberania e o poder para fazer isso. Muitas vezes Deus manda sirocos à nossa vida para nos ensinar algo. A didática de Deus, o modo como Deus nos ensina, envolve sofrimento, envolve desconforto, envolve aperto, envolve dificuldade, envolve lágrimas, envolve sirocos, envolve plantas que são comidas por vermes, envolve dar e envolve tirar. A didática de Deus, Ele que é o soberano justo, a didática dele envolve isso aqui. E nós temos que aprender essa lição. Deus não apenas nos ensina por meio dessa didática, mas Ele também nos exorta, nos confronta, como acontece aqui com Jonas, e revela o que há no nosso coração. Deus traz à superfície aquilo que está no nosso coração. Veja o que diz o livro de Deuteronômio, no capítulo 8, a respeito do povo de Israel. Veja lá, Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio 8, ali, quando Moisés está reinstruindo o povo, relembrando tudo que o povo passou, recordando os preceitos de Deus, quando o povo está prestes a dali algum tempo entrar na terra prometida, finalmente ali, veja o que Deuteronômio 8 diz. Deuteronômio 8. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para ter, e agora vem a parte que nós temos dificuldade. Deus enviou o povo ao deserto para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a sua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor, teu Deus. O que envolve a didática de Deus, ou o que envolveu a didática de Deus para com Israel? Envolveu deserto, envolveu sofrimento, envolveu fome, envolveu a revelação do que estava no coração deles, ingratidão, uma rejeição às ordens de Deus, envolveu tudo isso. A didática de Deus envolve isso, e nós como crentes precisamos aprender isso. Quando o sofrimento vem sobre nós muitas vezes não entendemos o porquê isso acontece. Nós não temos todas as peças do quebra-cabeça para juntar os porquês, ou qual a razão disso estar acontecendo. Mas Deus, que é o soberano sobre toda a criação, Ele que envia os sirocos, Ele sabe o que Ele está fazendo.
Ele que envia o vento calmoso oriental, ele sabe o que ele está fazendo. E na sua didática, assim como foi Israel e assim como foi com Jonas, ele nos ensina, revela o que está no nosso coração. Mas a parte que pesa, que muitas vezes para isso, Deus usa o sofrimento, Deus usa o pesar, Deus usa as lágrimas, Deus usa a tristeza, Deus usa o sofrimento, o desconforto, o aperto para nós. Deus é quem tem a prerrogativa de fazer isso. Ele é o soberano da criação que controla as plantas, os vermes e os sirocos. Ele faz isso. E ele tem o direito, como rei santo, justo e bom, de administrar os sirocos da nossa vida. De modo que nós entendamos que tudo o que acontece coopera para que nós sejamos mais parecidos com Jesus. Para que nós tenhamos um caráter mais aprovado. Para que nas provações nós saiamos fortalecidos. Essa é a didática de Deus. Quanto mais cedo nós aprendermos isso, mais distantes do exemplo de Jonas nós estaremos. Quanto mais nós lutarmos contra isso, mais rabugentos como Jonas nós seremos. É uma verdade que nós precisamos aceitar. Ela não é gostosa, mas ela é verdadeira. E nós precisamos aceitar e confiar em um Deus que é justo, que é bom, que é santo e que usa essas situações para nos ensinar, assim como acontece aqui no relato de Jonas. E com isso nós vemos que a graça de Deus confronta o egoísmo humano. E nós vamos parar por aqui hoje. Numa próxima ocasião, nós veremos os versículos 10 e 11, porque há muita coisa para nós extrairmos desses versos. Os versículos 10 e 11 são muito ricos. E eu quero também mostrar para os irmãos o que aconteceu depois. O que aconteceu com os ninivitas depois que Jonas pregou? Eles se arrependeram aqui, mas e depois? Então nós vamos ter uma cena pós-créditos, depois que nós terminarmos aqui o livro de Jonas e entender o que aconteceu com o profeta e o que aconteceu com os ninivitas. A graça de Deus confronta o egoísmo humano. Se você é um crente, lembre-se disso. Lembre-se que Deus graciosamente nos dá coisas para o nosso bem-estar físico e para o nosso bem-estar espiritual. E que o nosso egoísmo muitas vezes reage de maneira errada a isso. Nós precisamos estar prontos a avaliar a nossa postura, porque a graça de Deus confronta o egoísmo humano. E se você não é crente, lembre-se, Deus continua te dando dádivas. Deus te deu a vida, Deus te dá a vida, Deus te sustenta, te preservou durante todo esse tempo de pandemia. E isso deve confrontar o seu egoísmo, quebrar o seu coração e te mostrar que Deus é um Deus gracioso que dá não apenas a proteção física, o bem-estar físico, mas também a salvação que é ofertada em Jesus Cristo. Se você ainda não é crente, a minha súplica é que essa graça confronte o seu coração pecador, quebre esse coração duro e entre nesse coração, transformando o egoísmo em uma sujeição ao Deus Criador, ao Jeová Elohim. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos pelas lições aprendidas nesses poucos versículos. Obrigado pelo livro de Jonas, que pode eventualmente parecer muito distante da nossa realidade, mas não é verdade. Nós somos como Jonas, nós somos como o povo de Israel, nós somos egoístas e constantemente reagimos de maneira errada à sua graça. Perdoa-nos, Pai, pelo nosso egoísmo. Perdoe-nos pela nossa reação ingrata à sua graça. Ajuda-nos, por favor, a perceber a sua mão graciosa, bondosa, misericordiosa nos detalhes da nossa vida. E ajuda-nos, Pai, a passar pelos momentos de dificuldade, pelos momentos de tormentas, pelos momentos de sirocos, confiando que o Senhor é o soberano de tudo, que o Senhor é o soberano sobre plantas, vermes e ventos, e que o Senhor nos conduz no meio disso tudo, de modo didático, de modo a nos tornar mais parecidos com Jesus, de modo a nos ensinar as suas verdades, verdades essa que tem peso eterno, que tem valor eterno. Ajuda-nos a nos afastarmos de Jonas e nos aproximarmos daquele modelo de servo que o Senhor espera, como soberano da criação. A criação toda te obedece, ajuda-nos a te obedecer prontamente também. E é no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém.